Olá, bem, o tópico de hoje são conjunções coordenativas. Vamos lá entender como funciona então essa classe gramatical, porque quando nós falamos de conjunção, a gente está falando de morfologia. Então a gente primeiro precisa lembrar, entender que conjunção tem outros dois nomes. Também são chamados de síndeto ou conectivo. É muito comum aparecer em avaliações, como avaliações provas de vestibulares, a palavra conectivo, fazendo referência, então, a essa classe gramatical. A gente também precisa entender para o que funciona, para o que nós utilizamos, em quais circunstâncias nós utilizamos, então, uma conjunção. E aí é importante a gente saber que essa palavra invariável, ela serve para unir termos semelhantes ou orações. Quando a gente diz que serve para unir termos semelhantes, a gente está falando de termos semelhantes sintaticamente. Ou seja, quando a gente tem, por exemplo, um sujeito composto, em que a gente tem dois ou mais núcleos, que compõem esse sujeito composto, é muito comum que, ao elencar esses núcleos, eu utilize vírgula e quando eu tenho só dois, eu uso uma conjunção unindo esses dois termos, que é o e. Então, eu posso falar que Maria e José foram ao mercado. Quando eu falo Maria e José, eu uso um conectivo, uma conjunção ou um síndeto para unir esses dois núcleos do sujeito que acabam compondo, então, um sujeito composto. Esse e é uma conjunção que a gente chama de conjunção coordenativa aditiva, porque ela expressa o valor de adição. Em outras circunstâncias, a gente entende, então, que essa conjunção vai unir orações. E aí, a gente entra em outro tópico que é o seguinte: toda vez que a gente fala de conjunção e locução conjuntiva, a gente precisa entender que, conjunções podem ser coordenativas e subordinativas. E a partir disso, a gente delimita o seguinte: quando eu uso, conjunções coordenativas, eu uno termos que são independentes sintaticamente. Quando nós empregamos conjunções subordinativas, lidamos com um outro tipo de estrutura sintática e, consequentemente, esses termos, eles estabelecem uma relação de dependência sintática. Outro ponto importante é saber que as conjunções coordenativas apresentam valor semântico. Então, ao empregá-las, eu expresso também um valor de construção de sentido. E isso não pode ser anulado, esquecido. E a gente precisa também ter cuidado ao empregar essas conjunções para empregar de maneira correta, empregando o valor correto naquela situação. E por último, é necessário que a gente saiba o seguinte, que existe uma coisa chamada locuções conjuntivas, e elas normalmente são formadas por advérbio, preposição ou por uma forma nominal, ou particípio, mais a palavra que. Sendo assim, o que a gente consegue estabelecer é que toda vez que a gente tem uma locução conjuntiva, ou seja, uma expressão que apresenta valor, de conjunção, a gente então está lidando com uma expressão que é finalizada pela palavra que, beleza? E por último, vamos lá entender o que são essas conjunções coordenativas. Primeiro, a gente precisa saber que quando elas unem orações independentes sintaticamente. Isso significa que ao retirar essa conjunção, eu posso, formar períodos simples, ou seja, essas duas orações ou mais orações poderiam ser transformadas em uma única oração, em uma oração absoluta. Separá-las é possível porque a relação que é estabelecida é semântica, não é sintática. E qual é a diferença? Quem apresenta esse valor semântico, quem estabelece então essa relação semântica entre essas orações é a conjunção. Ao eliminá-la do período, eu posso separar essas orações e a única coisa que eu estou perdendo é o valor de construção de sentido, beleza? E outra coisa que é importante é que a gente precisa entender é que a coordenação indica que as orações estão ordenadas em uma sequência. Ela expressa de alguma forma a relação temporal das ações, ou seja, uma sequência em que se deu, em que se deram essas ações, que são expressas então nesse período. E por último, a gente pode classificar essas conjunções coordenativas a partir do valor semântico. E aí, olha só, classificamos as conjunções coordenativas como aditivas, alternativas, adversativas, conclusivas e explicativas. Essas são as possibilidades de classificações e essas classificações determinam, então, o valor semântico, lembra lá, o valor de construção de sentido, que é expresso, então, por essa conjunção dentro do período em que essa conjunção foi empregada. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!